Hoje tem muito jovem que o cara quer entrar para a polícia para investigar crime cibernético, para caçar hacker. Central no crime cibernético de os autores nunca estarem no mesmo lugar da vítima. Então é muito mais fácil assaltar hoje uma empresa de forma digital do que assaltar um banco. Tem um ponto da prevenção que é a rastreabilidade, que é a gestão de prova. A empresa tem que se perguntar, o que eu preciso, o que dentro de processos, por exemplo, e de tecnologias e de pessoas, eu vou precisar se eu for hackeado e se eu precisar provar isso aqui numa investigação criminal. Com vocês, estamos hoje abrindo mais um Falando de Fraude com o tema prevenção cibernética e cibersegurança. O tema é crimes cibernéticos em empresas, como garantir eficiência para a investigação. E comigo aqui sempre tá o meu parceiro, o meu futuro host, quando eu me aposentar. Eu espero que seja em breve. Eu tô treinando ele para que ele faça o melhor que eu. Porque ninguém... Ele é um cara de tecnologia mais novo. Com certeza vocês vão ter uma figura bem melhor aqui para comandar, para trazer todo esse conhecimento, né? Rony, fala aí, Rony. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Rony aqui, galera. Hoje o papo vai ser muito bom. A gente vai falar aqui com um especialista aqui em segurança, principalmente na parte de investigação. E a gente sabe que está em alta na investigação, muitos profissionais aí, advogados, delegados, tem muita gente aí se especializando em segurança digital. Então, ele vai trazer aqui alguns insights para a gente, alguns casos que ele pode contar, para você ficar ligado aí e não cair em nenhum golpe, pessoal. E aproveito e peço para você, se você gostar, curte, comenta e compartilha para apoiar o canal Falando de Fraudes, a gente bater a meta de inscritos aí. E aí, doutor, vamos pro... Momento do jabá, sem o jabá a gente não vive. A gente vai para um comercial rapidinho que os nossos patrocinadores já voltam, pessoal. Já vamos apresentar nosso convidado. Fala, pessoal, hoje a gente vai falar de um dos nossos patrocinadores, a G2 Brindes Personalizados. Se você quiser canecas, brindes personalizados, canetas e outros presentes para os seus convidados, seus podcasts, para festas e eventos na sua empresa, chama a G2 Brindes. Eu vou colocar o site aí na descrição. Confere lá. Nós temos ADV Moraes Advogados, Dr. Afonso é especialista, advogado que vai resolver o seu problema. Se você caiu em fraudes, fale com ele que ele vai conseguir te dar um atendimento, uma assessoria jurídica para resolver o seu problema. ADV Moraes Advogados, mais de 30 anos no mercado. Confere lá, galera. Bom, o nosso convidado é o seguinte, é o Elias Edemes. Eu vou pedir para ele se apresentar, que ninguém melhor que ele sabe o potencial dele, mas ele é uma figura tão pública que eu pedi para ele resumir, porque ele tem tanta qualidade, né? E depois que a gente vai, durante o programa, dissolver algumas qualidades, trazer para vocês uma clarividência das qualidades dele. Como professor, tem alguns, além do conhecimento técnico, todos vocês querem saber como acontece com a investigação cibernética, a gente também vai desvendar carreiras de policiais, de cibersegurança, vai trazer uma coisa nova. Presente, Elias, e seja bem-vindo ao nosso programa. Seja bem-vindo. Obrigado, Rony, obrigado, Afonso. Fico honrado demais de estar aqui com vocês, né? E o Falando de Fraudes vai crescendo pra caramba esse projeto, parabéns, tá? E tenho visto, tenho assistido alguns episódios, pô, só gente de gabarito, né, cara? Só gente de gabarito. Eu assisti o episódio da Pauline, tive a honra, o privilégio de assistir uma palestra dela na conferência de investigação digital lá em Porto Alegre, semana passada, eu estava lá também, né? Proferi uma micropalestra lá, exatamente sobre alguns aspectos desse tema que a gente vai conversar aqui, né? Então, agradeço mais uma vez pela honra, pelo convite, poder estar num podcast onde já estiveram antes de mim pessoas aí que eu admiro muito, né? O delegado Emerson, a Poli, o Bordini, né? Várias pessoas ali de muito gabarito do ecossistema aí de investigação digital. Top demais, né? Top demais isso aí, tá? O Bordini pode pedir música, já veio 3 vezes aqui. Então, pois né, cara? O cara é um monstro, né? Fera demais da conta, fera demais. Então, eu sou professor de investigação de crime cibernético, Afonso, mas lá na Cadepol, lá de Santa Catarina, né? Aqui de Santa Catarina, né? Porque eu tô aqui em Florianópolis hoje. Então, tô na Polícia Civil desde 2017, entrei lá, quando ainda era 2º grau, o concurso, era muito fácil passar em concurso. Hoje o concurso está tão difícil, né? O pessoal está exigindo um monstro de programa dentro dos editais, o pessoal está se vendo louco, está em andamento agora o concurso aqui em Santa Catarina, tem questões de contabilidade a rodo, questões de tecnologia, e aí é bem aí também que nasce um dos meus livros, porque o meu livro digital, Noções de Tecnologia Aplicadas às Investigações Criminais, nasce para o concurso de Santa Catarina em 2023. É um livro ou ser cobrado dessa matéria. É um e-book, é um livro digital. Eu não tive ainda, porque eu quero atualizar ele para lançar ele no formato físico. Então, mas a vida nossa é muito corrida.
As pessoas se interessar por esse material para o concurso, onde que elas acham? Pois é, esse material foi o concurso para delegado de 2023, né? Hoje tem o outro e-book que é Noções de Tecnologia para Investigadores Criminais. Então, esse está na Amazon e tem no site da WB Educa. Então, lá no site da WB Educa Isso. também a gente pode comprar esse livro. Então, eu entrei... É bom a gente passar esse contato, se você puder depois passar o link, a gente Sim, coloca, passo. porque hoje há muito interesse das pessoas nessa carreira, né? E talvez não só a pessoa de Santa Catarina, que pode fazer de outro estado, hoje é normal estar no Espírito Santo, estar no Rio Grande do Sul ou em São Paulo e se conseguir uma vaga em Santa Catarina e trabalhar em Santa Catarina, né? Por isso, a Polícia de Santa Catarina está bem, acho que Cyber, depois nós vamos falar nisso, está bem mais desenvolvida esse entendimento aí de cultivar esse trabalho aí, Cyber, ver essa mudança do crime digital para o físico digital, né? Então está investindo bastante, né? É um foco para quem tem um novo emprego, uma nova carreira, né? Tentar um concurso desse, né? Sim, tá. O pessoal, porque antes, assim, ó, o pessoal tinha, quando eu entrei na polícia, quando eu era mais novo, era a nossa formação enquanto jovem, ali, enquanto adolescente, era outra, né? A gente jogava bola na rua, a gente brincava com polícia ladrão, né? A gente não ficava enfurnado dentro de uma sala. Hoje o adolescente ele cresce dentro de uma sala, dentro do seu quarto, no computador, mas os sonhos comuns aos adolescentes ainda permanecem. Só que eles transmutaram, né? Eles mudaram o perfil. Antes o cara queria ser polícia, queria vestir a farda preta lá e tal. Hoje tem muito jovem que o cara quer entrar para a polícia para investigar crime cibernético, para caçar hacker. Né? A gente tem isso. No meu Instagram, o pessoal chega o tempo todo perguntando como se tornar um investigador de crimes cibernéticos, né? Como é que faz. O pessoal confunde muito isso. Então, eu falo muito de cibersegurança. Então, a cibersegurança é um guarda-chuva gigante. Debaixo desse guarda-chuva, a gente tem várias áreas para atuar. Uma delas é a polícia. Fazer a investigação de crime cibernético, fazer a investigação criminal oficial, né? Fazer a investigação oficial. Que só o Estado pode fazer. A principal para combater o crime organizado, a principal, né, Rony? Não, exatamente. Mas, dentro da segurança digital, a gente tem a cibersegurança das empresas, e aí dentro dela você tem a área de gestão, tem a área de treinamento, tem a área ofensiva, tem a área defensiva. Né? São várias tem camadas. O desenvolvimento de ferramentas, tem o desenvolvimento, o próprio desenvolvimento, o coaching, o desenvolvimento seguro. Você tem uma área de segurança digital que é dentro do desenvolvimento. Em resumo, você está falando que hoje em dia... Em resumo, você está falando que o jovem hoje ele tem uma carreira muito promissora se ele entrar num concurso para investigador ou para delegado, dentro da cibersegurança, porque está em formação, principalmente em estados como Santa Catarina, Espírito Santo não, Paraná, que apoia isso, né? Que sabe que o crime é organizado e a sociedade policial precisa se organizar digitalmente, a sociedade está organizada, mas digitalmente, eu acho que eu tenho um sonho, que na próxima eleição, não 2026, mas na próxima eleição de 2028, que é para os municípios do estado, a política seja assim, na hora de fazer propaganda, olha, vamos investir em cibersegurança, não vamos investir mais em comprar 100 mil viaturas, colocar mais policiais na rua, porque não é isso que nós precisamos de gente igual você. O crime organizado está cada vez mais organizado, né? Então a gente precisa cuidar dessa válvula, dessa porta que se chama golpes digitais, cibersegurança. E a gente precisa, assim, o perfil, a gente precisa formar dentro do Estado, né, polícia. A gente precisa formar investigadores, né, e a gente precisa formar o gestor da investigação, que é o delegado, voltado para esse perfil de investigação do crime cibernético. Porque é muito comum, aí você está falando do Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina é um Estado que ele faz a difusão do conhecimento de investigação do crime cibernético para todo o Estado. Então, você tem informação de várias turmas, todo ano dentro da Academia de Polícia, aqui em Florianópolis, que traz para vários policiais municípios, do estado, de vários municípios. Então, você tem uma difusão. Né? Os grupos do WhatsApp hoje também facilita essa difusão de conhecimento, a troca de conhecimento e tal, e facilitar com que nas delegacias de área, todo mundo faça a investigação do crime digital, porque não tem perna, não tem como você concentrar isso aí numa capital, numa especializada, né? Isso aí tem que ser pulverizado. Tem que ser pulverizado. Não acontece em outros estados. Nordeste nem se fala. Norte, então, nossa senhora. Em São Paulo mesmo, eu tenho uma crítica severa, né? Desse cyber do DEIC, né? Desse cyber do DEIC eu falo e brigo. Eles trabalham para a Fenabran. Fenabran vai lá, resolve problemas bancários, mas chega o pobrezinho lá do consumidor lá, ou da empresa pequena, eles não têm. E está muito pequeno para o tamanho de São Paulo. Tem 3 delegacias de polícia, né? Eu não sei se no interior também é muito precário. Poucas seccionais do interior têm alguma estrutura disso. E também não vi nenhum comunicado. Mas o pessoal de São Paulo tem bastante conhecimento também. O pessoal que trabalha aí com investigação do crime cibernético, né, eles têm atuado em grandes casos aí, né? Mas pouco efetivo. Isso que eu vejo de deficiência
é que assim, é que hoje tem muita ocorrência, né? Tem muita ocorrência. E nas delegacias de área tem que ter essa formação também. Então, na delegacia Exatamente, de área tem que exatamente. ter. Só que o problema é que, às vezes, na delegacia de área você tem, por exemplo, no dia a dia, na rotina da delegacia, tantas atividades, tantas atribuições, com tão poucos recursos humanos que, às vezes, não conseguem lidar com isso, né? Então, os investimentos vão ter que vir nesse sentido aí. Então, a gente vai ter que organizar melhor, porque o volume está ficando muito grande. Então, vão ter que surgir políticas, Um modelo diferente, Elias. modelos de organização da investigação, né, que a gente consiga atuar com isso. Porque tem, além da questão do volume, tá, Afonso, que eu vejo assim no dia a dia da investigação e na troca que a gente faz com colegas de outros estados, né, a gente vê que, além da crescente de volume, você tem a característica que é central no crime cibernético de os autores nunca estarem no mesmo lugar da vítima, na mesma região da vítima. Então, você tem uma vítima em Santa Catarina, mas o autor desse crime, o cara que executou todas as fases desse crime, ele está no Nordeste, ele está em Goiás, né? Ele está em Brasília, no Mato Grosso, em São Paulo. E muitas vezes você tem atores dentro desse crime que também estão em outros lugares. Então, você tem, por exemplo, um autor de um estelionato, o cara que faz a frente, que vai meter o golpe, ele vai fazer a engenharia social, ele vai convencer a vítima a depositar, a transferir, fazer o PIX, né? E você vai ter um núcleo financeiro, por exemplo, que está em outro lugar, que vai fazer a lavagem, que vai fazer a dispersão, vai fazer a pulverização daqueles valores e vai conseguir extrair ele do sistema financeiro e depois colocar de novo, né? Ou lançar para a criptomoeda para depois passar para o criminoso. Então, essa complexidade natural do crime cibernético é um desafio muito grande para a investigação também. Porque, assim, você tem no dia a dia de uma delegacia diária, 10 boletins de ocorrência de crime contra o patrimônio, e desses 10, 7 vão ser estelionato eletrônico. E esses 7, se você for apurar, todos eles, né, ou 99,9%, os autores não estão no Estado. Então, como você vai ter recurso e perna para fazer uma investigação dessa? Toda a delegacia de área registra diariamente números boletins. Aí você pegar esse boletim e botar a tua equipe de investigação para fazer o levantamento, identificar autores. Como é que você vai deflagrar uma operação, cumprir mandado de busca, fazer a apreensão do dispositivo, né? E tal, é muito difícil. A gente vai ter que pensar num modelo. E aí você, no outro lado, você às vezes está contando com a infraestrutura de apoio. Vamos supor que eu esteja investigando um crime que ocorreu com a vítima aqui em Florianópolis, e eu encontro o autor numa cidadezinha no interior de um estado do Nordeste. Lá na ponta não tem infraestrutura de apoio. Porque se eu pedir para alguém cumprir um mandado para mim lá, você não tem pessoas com qualificação específicas em crime cibernético para cumprir um mandado, manter a cadeia de custódia adequado, até identificar elementos que estejam lá na cena do mandado de busca e apreensão, como uma CID, por exemplo, uma criptomoeda. Você não tem, né? E aí você não tem também como se deslocar até esse lugar para cumprir um mandado de busca e apreensão. Porque se o Estado for deslocar policiais ao preço que é uma passagem aérea, né, para todos os lugares onde a gente tem mandado de busca e apreensão para cumprir, o Estado vai falir. Então eles vão fazer uma busca e apreensão padrão ali, do jeito que eles sabem, né? Então, não vai fazer cadeia de custódia, não vai fazer a apreensão. Elias, o modelo, né, viu? O modelo é totalmente diferente. Aquilo que eu falei, eu vou tentar resumir. O modelo é criar um investigador digital. Ou seja, não tem que estar numa delegacia. Tá, então tem que fazer um outro modelo que é mais barato, sem investimento material. Não é montar mais. Em São Paulo tem 101 delegacias, montar mais 50 delegacias para aparecer para o cara inaugurar. É dar equipamento, dar conhecimento do Elias pra gente. Eu tenho um artigo, já bato nisso faz tempo, da extraterritorialidade das fraudes. Você falou uma coisa pequena, mas afeta muito. Mas a gente tá muito longe. O cara tá em Mianmar, tem 150 mil fraudadores, os call centers de lá, e o servidor tá na Estônia e o golpe aplicado no Brasil. A gente tem agora, a gente já vai fazer uma propaganda que nem vai dar tempo. O nosso próximo episódio que vai ao ar, o 100º, ele tá tratando disso aí. São 2 episódios, 100 e 101. No 100 a gente tá tratando como é que é feito esse tráfico humano de pessoas para cometer crimes no Triângulo Dourado, que é Mianmar, Laos, Camboja, Vietnã, Tailândia. E no 101, a gente está trazendo a vítima. Está trazendo aqui o seu Felipe Moura, que foi para lá iludido por uma engenharia social para cometer o golpe do abate o porco. Ele fugiu, foi preso outra vez, tomou choque elétrico, tomou quarto escuro, ficou 4 dias sem comer. Parece filme. E a ONG foi lá e resgatou. Então, essa territorialidade está muito séria. É muito sério isso aí. Isso vai aumentar cada vez mais. Por isso que eu vejo assim, ó. Como é que você vai resolver esse problema aqui? Com prevenção.
Então, a prevenção, e isso que a gente não falou, a gente está falando de golpe aqui, né, do golpe, a gente está falando do crime cibernético que atinge o cidadão, atinge o CPF, né? Então, a gente não chegou nem nas empresas. Então, assim, a gente vai resolver isso aqui com prevenção. Tem que fazer prevenção. Então, no lado do CPF, os estados, os municípios, né? E o município tem muito interesse nisso. Então, porque quando ocorre o golpe, né, é dinheiro que está sendo extraído da economia municipal, da economia local. Esse dinheiro não vai ser gasto local, ele vai sair, vai para o Nordeste, vai para o Centro-Oeste, né? Ou ele vai sair do Nordeste, vai vir para o Sul. Então, ele vai sair da economia local. Então, você perde. Então, o pessoal vai ter que investir em conscientizar muito a população da educação digital, não só a inclusão digital, né? Você dá um letramento digital para essas pessoas e focar muito na segurança digital, protocolos de segurança, para que você diminua a incidência do crime. Porque se a gente tentar enfrentar o sintoma, a gente não vai dar conta. Não tem investimento suficiente. É isso que o Falando de Fraude faz, a concessão da prevenção. Esse é o nosso caminho, a nossa arma é a mídia. E você olhar todos os 103 episódios com esse que nós estamos gravando hoje, a gente está abordando todos os setores. A gente está abordando aqui, foca que a educação digital tem que ser levada para a escola. A gente já tem 3 ou 4 capítulos aqui com adolescentes, já tem capítulos com policiais que trabalham na repressão e com advogados que conseguem recuperar quando a prevenção deixou de existir, como o golpe da criptomoeda e outros golpes. Então, a nossa arma é a prevenção. A prevenção, ela evita e não precisa esperar que o poder público monte essa estrutura que, como você falou, é complicadíssima e demorada, né? A gente vai ter que criar uma cultura da mudança de uma coisa que você ficava em casa, não era roubado, não era assaltado, uma coisa que você está usando no seu dia a dia, seu trabalho, está usando para você pagar suas contas, aquele aparelhinho que nós temos em mão, que todo mundo entra ali. Aqui, o episódio ele é estratégico, né? Então, se você pode explicar para os nossos espectadores, não é sobre golpe isolado, né? É sobre empresas. A empresa acorda às 7 horas da manhã e descobre que sofreu um vazamento, sofreu uma invasão, teve uma fraude interna. Então o cliente virou um fraudador, ou simplesmente não consegue provar nada do que aconteceu. Aí vem a pergunta fatal: eu tenho prova digital válida? Os meus logs têm validade jurídica? Eu consigo colaborar com a autoridade ou só tenho narrativa? Como que funciona isso? Pois é, a gente estava falando falei da questão das empresas, né? Porque o crime cibernético, quando a gente vai falar de crime cibernético, a pessoa pensa logo no golpe, pensa logo no cidadão, pensa no CPF e tal, mas tem muita empresa sendo atacada. O crime organizado hoje descobriu que é muito rentável eu investir no crime cibernético. E aí, onde é que está o dinheiro? Está dentro das empresas. Então, é muito mais fácil assaltar hoje uma empresa de forma digital do que assaltar um banco. Às vezes, uma empresa pequena, que tem 4, 5 funcionários, pega, por exemplo, uma empresa que trabalha com importação e exportação em Balneário Camboriú. Olha a quantidade de dinheiro que movimenta. E aí, toda a infraestrutura... É o terceiro ou quarto porto do país, Camboriú? Sim, sim. E aí, toda a infraestrutura ela é terceirizada, toda a logística e tal. E às vezes você tem um escritório pequeno, mas passa muito dinheiro ali. E o pessoal não cuida de segurança. Então, tem muita gente sendo vítima. Então, toda a movimentação financeira é feita de forma digital. Às vezes, o cara no computador, nesse escritório, tem instalado lá um complemento, consegue acessar seu internet bank ali, né? Faz todo o gerenciamento financeiro através desse computador e cai facilmente na engenharia social. Então, o pessoal tem feito fluxos milionários. E, às vezes, da engenharia social vai para o hacking, mas tem muitos casos também de falhas de segurança, exploração de vulnerabilidades. Às vezes, um malware que o cara recebe lá, tem essa campanha famosa aí do Sorvetepol, né? Que era o malware lá desenvolvido e distribuído através do WhatsApp Web. Muita gente caindo nisso. E tem também fraudes nos próprios produtos que o pessoal desenvolve e às vezes deixam vulnerabilidades. A gente estava falando ali da carreira de desenvolvimento seguro. Tem muita coisa que o pessoal desenvolve no afã de iniciar a operação da empresa, bota no ar e nunca é corrigido. O pessoal não faz uma vistoria, às vezes no código tem falhas lá, o pessoal acaba aproveitando essas falhas. Não atualiza aí. Exato, e às vezes tem plataformas que intermediam negócios. Tem plataforma, por exemplo, onde você tem todo o cadastro e recebimento de frete, onde o frete é marcado como realizado, como recebido, e aí autoriza o pagamento da carta frete para o motorista ou para a empresa de logística. Então, o pessoal às vezes hackeia um sistema desse, vai lá, altera os dados, né? ativa fretes que nem existem, e vão lá e fazem o pagamento do frete. E sai da conta da empresa. Então, o cara, quando descobre... Isso aí está acontecendo o tempo...
Interrompendo você, isso que você está falando é aquilo que a gente tem falado em alguns programas, você já falou, sobre a fragilidade das fintechs, que elas investem são meios de pagamento, são intermediários de negócio, elas investem em tecnologia e aí não procura investir em cibersegurança porque ela considera despesa. Ela quer só investir para ganhar dinheiro. E o que está acontecendo Uhum. aí, o caso do Banco Central, o caso do SBC, o caso, esses vários casos que acontecem, que são meios de pagamentos que trabalham. Você tem ideia, no Brasil tem 2.570 meios de pagamento, meio de fintech. E agora que o Banco Central conseguiu fazer uma regulamentação, tirar a conta bolsão. Você imagina? Olha que Uhum. paraíso. Paraíso fiscal. A conta bolsão, você colocava seu dinheiro lá, É, o e, Rony colocava o dinheiro lá, e não tem segurança, nem sabe quem é. Né? Então, é isso que você está falando, essa infraestrutura, essa não, estrutura. essa infraestrutura é uma das que são usadas, né? Então, assim, pensa, as fintechs são empresas que estão num setor sensível, delicado do ponto de vista de segurança, e muitas não investem o que devia, né, em cibersegurança. Imagine o pequeno e médio, então. Imagine uma empresa que o setor dela é outro, diferente. Então, essa muito mais vai enxergar a cibersegurança como uma despesa e não como custo ou como investimento. Porque eu vejo a cibersegurança nesse sentido, quando eu atendo empresas que são vítimas, eu vejo como um investimento. Então, você está investindo, está evitando que a operação paralise, está evitando perda, dano reputacional, né, perda da imagem, você está evitando perda como consequência jurídica de um cliente processando, um vazamento de dados que ocorreu, e o próprio furto, perda financeira, perda diretamente do seu caixa. Então, isso é tremendo. E quando se trata, por exemplo, de produtos que você, como empresa, desenvolve, né, e mantém ele, disponibiliza para o cliente ou disponibiliza diretamente para o consumidor, a perda é demais também. Então, o pessoal desenvolve, às vezes desenvolve produto aí, coloca lá no ar, você tem um onboard do usuário, um onboard de cliente, o cara vai lá, faz um cadastro, cria seu usuário, coloca seu e-mail, coloca o seu telefone, e esses dados que você quer são validados. E qual é o identificador que você vai precisar para identificar esse cara, se ele vir cometer uma fraude dentro do teu sistema, dentro do teu produto? Ou atingir um terceiro ali? Né? Você vai precisar de um identificador validado para rastrear esse cara. E o pessoal não faz isso, o pessoal não valida. Você falou a palavra São certa, é casos rastreabilidade, né? rastreabilidade. Então, isso são... E por isso que eu falo, a gente conversando sobre isso, por isso que eu falo que isso é uma prevenção que você faz parte do campo da prevenção. Então, você, quando fala de prevenção, o que o pessoal pensa? Ah, eu tenho que investir num firewall, tenho que investir na proteção do meu perímetro aqui, eu tenho que investir no endpoint, que vai ser o meu ponto final, seja um dispositivo que o meu colaborador use, o meu computador que ele usa, vai investir em detecção de intrusão, vai investir no controle de acesso externo, interno e tal. Mas nunca o pessoal lembra de que tem um ponto da prevenção que é a rastreabilidade, que é a gestão de prova. Então, eu já geri a produção de prova, já pensar na produção de prova. Porque, assim, ó, não tem choro. Todo mundo é hackeado. Todo mundo é hackeado, em algum momento alguém vai tentar uma fraude, porque cada vez mais engrossa as fileiras de criminosos digitais. Os criminosos Então, tradicionais estão migrando para o crime digital e o jovem está entrando aos montes. Aos montes. E tem um detalhe aí, né, também, Elias, que não é só engenharia social, a gente está falando também de tecnologia. Por quê? A gente não tem a facilidade hoje de pagar tudo eletrônico, tudo digital, só que aí o que entra? Entra os sistemas e as integrações entre eles. Um sistema tem que Uhum. disparar um Pix, falar com outro sistema. Então tudo isso está automatizado. E tem criminosos mais especializados, com ataques direcionados, ataques sofisticados, que vão direto na tecnologia. Durante esse processo de pagamento, onde os caras entram ali, de repente fraudam um Pix, então aí entra uma outra investigação que é a mais digital possível ali, né? Que é tentar apagar os vestígios e vocês tentar achar. Então tem um lance também de ser rápido, né? Para poder coletar as provas, né? Sim, exatamente. Então, na hora de uma crise dessa, se você estiver pensando na produção de provas, né, você vai cuidar de selecionar os elementos que são relevantes para a investigação criminal também. Porque quando tem um incidente cibernético, qual que é a maior preocupação da empresa, né? Duas são as preocupações. Retornar a operação ao seu estado anterior. Então, eu vou retornar a operação da empresa. Então, se eu sofri um ataque de ransomware, eu vou voltar às backups para continuar a empresa trabalhando. Se é um ataque, uma integração, né, eu vou cuidar de resolver qual foi o ponto vulnerável
extrair, consertar essa vulnerabilidade e voltar essa integração para a operação, tá? E o outro ponto que é importante para quem está lá resolvendo o incidente, a resposta ao incidente, é entender como aquilo aconteceu e dar resposta para a gestão sobre como aconteceu para eles corrigirem. É isso. O pessoal não pensa que aquilo ali também é um crime, até pensa, todo mundo sabe que aquilo ali é um crime cibernético, vai ter que fazer uma apresentação desse caso à autoridade e tal, mas naquele momento específico, ninguém está pensando em colher elementos que vão servir para a prova no processo penal, na Eu investigação tenho. criminal. A minha, per- a minha, a Então, minha, du- a minha a dúvida. preservação de provas não ocorre. O pessoal E perde dá tudo. aquele desespero na empresa, né? Desliga Não, a minha servidor, dúvida é. atualiza sistema, apaga vestígio, comunica errado, então vira um caos, né, na hora do incidente. Então, a minha Uma dúvida loucura. justamente a minha dúvida é essa. Falar em prevenção para o empresário que pensa em tecnologia, a prevenção com finalidade jurídica, é isso que você está querendo colocar, né? Que você tem que. Exatamente. Porque a gente tem um tripé de coisas, né? A gente fala em prevenção, a prevenção de equipamentos ela custa caro, mas tem uma outra prevenção que é a prevenção humana, que na minha opinião, e vários Concentração. especialistas, inclusive o nosso amigo Bordini, que 70% é humano. Ela é mais barata. E essa prevenção sendo aplicada desde o início no humano, ela vai ser usada também para tentar tirar os outros 30% quando o humano usa o equipamento, o Fire, seja o que for, de uma forma errada. Porque para o Bordini é 100%. 70% que é feito através da tentativa, engenharia social, humano ou corrupção, ele acaba sendo aberto a porta ali para o hacker entrar. Mas os 30% é também uma falha de pessoas que trabalham com tecnologia que não conseguiram usar direito o equipamento, fazer o monitoramento, os pen test, deixar desatualizado, deixou a equipe que ele deveria comandar usando uma senha para uma equipe inteira, entendeu? Aí não sabe nem quem. Esse é um outro problema que eu quero te perguntar depois. Esse negócio é muito comum. Se você tem algum caso para ilustrar, desse daí. Você quer falar case? Fala um caso aí pra gente. De um caso, Case. exatamente. Fala um caso pra gente de alguém que pegou a senha, foi lá, o departamento de TI. Eu vou ilustrar, eu não vou citar caso, não vou falar. Não precisa citar nome. Não vou falar de empresa, não vou falar especificamente, não vou falar nem valores, de Não. repente pode alguém fazer uma busca cruzada na internet e achar. Mas assim, ó, tem um caso que me marcou muito, que foi uma sucessão de técnicas e falhas, né? Então, uma fraude em que ocorreu o uso de documentos, foi utilizado o uso de documentos dessas pessoas que foram impersonadas, né? Então, eu criei uma identidade, me apropriei dessa identidade para usar essa identidade para cometer a fraude. Então, isso começa, nesse caso, começou com o uso da conta.gov. Então, a conta.gov hoje... Conta.gov. Conta.gov hoje é ouro, né? Então, é uma plataforma, a gente consegue fazer tudo utilizando a integração com a conta.gov. Tá? O pessoal conseguiu acesso às contas.gov das pessoas que eles queriam impersonar, utilizar o nome delas. Era uma empresa ou pessoa física? Pessoa física, a princípio, né? E aí pegaram essas contas.gov e fizeram todo um levantamento de documentos, tiveram acesso a detalhes dessas pessoas e tal, e também foram para cima das empresas que essas pessoas eram sócias. Foram buscar, e eu não vou citar a fonte aqui, porque senão eu vou estar ensinando a engenharia da fraude aqui. Mas foram pegar, primeiro aí, né, a primeira lição, cuidar da conta.gov, né? Então, a falha na conta.gov foi o estopim. Essas credenciais estavam vazadas, as contas não tinham os mecanismos de segurança ativados. A maioria dos empresários, já encontrei empresário que a conta.gov ficava com 2, 3 pessoas no escritório, assinando contratos milionários, ele deixava para lá. Então, a conta.gov ali foi comprometida. O pessoal buscou documentos dessas pessoas em juntas comerciais, em alguns lugares e tal, né, das empresas, e acabaram utilizando os documentos das empresas para acessar, para criar contas PJs, né, criar contas bancárias, assinando com a conta.gov, né, criar contas digitais e tal, algumas documentações foram utilizadas e tal. Com as contas PJs, o pessoal foi lá e se cadastrou em uns sistemas de onde eles podiam retirar recursos em nome dessas empresas. Tá? Aí, nesse sistema onde eles se cadastraram, tinha essa situação. Uma das situações que mais ocorre quando se trata de empresas que estão, de repente, começando um negócio, começando uma operação de não validação adequada dos identificadores. Então, nessa plataforma, o pessoal não validava os identificadores, né? E aí, ali...
Deixa eu só tentar entender melhor para o público nosso. Eles estavam fazendo transações bancárias ou um tipo de transações e É, eles tinham, essas empresas que forneciam esses recursos, esse meio, elas tinham um autenticador que percebeu que não era feito daquela não, forma. aceitava o cadastro da pessoa, mas não checava o e-mail da pessoa, não checava o telefone, né? Ah, sim. Para ver se a pessoa estava de posse realmente desse telefone, desse endereço de e-mail e tal, e aceitava esses cadastros e tal. É Dentro dessa aquilo que você falou da plataforma, atualização e prevenção de cadastro, né? Cuidado com o exatamente. cadastro. Dentro dessa plataforma, o pessoal realizaram negociações, né? Conseguiram acesso a, a valores através dessas negociações, assinaram contratos de forma digital para receber esses valores. A assinatura digital não foi adequadamente checada também, né? Então, o pessoal conseguia assinar com a conta Portugal do sujeito e receberam milhões, né? Receberam milhões. Então, Como descobriram? uma sequência de falhas, né? Uma sequência de falhas, né? A gente, Descobriram quando chegou a cobrança. quando o pessoal, quando chegou a cobrança, quando foram, quando Surpresa, olha quando, aqui, você tem 2 milhões para aí, pagar hoje. aí quando os detentores reais dos direitos foram reclamar os direitos de crédito, né? E tal, para É. receber os valores que estavam sendo negociados, aí o pessoal descobriu que realmente eles tinham pago para fraudadores, né? Tinham pago para outras pessoas esses valores. E aí foi aquela correria, Mas tu vai aí, buscar informações, e aí acontece outras coisas, né, Afonso? Acontece outras coisas. Quando o pessoal é vítima de uma fraude, de um ataque, que tem impacto financeiro muito grande, ou até mesmo um impacto dentro da operação da empresa, que causa um prejuízo financeiro muito grande, tal, afeta a imagem, dá dano reputacional, o pessoal fica bem louco, eles ficam batendo cabeça, e já corre para uma delegacia, às vezes não tem nem o cenário completo, não tem nem o raio-x. nem o valor total tem nada, vai. Exatamente, o pessoal não tem nem o raio-x exato de tudo que aconteceu, quais são os valores que foram afetados, né? Como foi a dinâmica de retirada desses valores, né? Ah, e Quais só são na os indicadores. investigação mesmo pra levantar tudo Não, aí. mas tem que ter, Exatamente, só ele que, tem que, só que ele no tem que, curso da investigação, isso aí atrasa, porque sim. o investigador toda hora tem que ficar pedindo coisa para uma empresa, né? E aí, quando você realiza uma investigação, ela obedece a fases, né? Então, a investigação oficial, ela é cheia de burocracias, que vão gerar gargalos na investigação. Então, É, a investigação, eu divido ela assim, ó, tem uma fase preliminar, em que você vai atuar da forma mais extensa e mais abrangente possível, de forma extrajudicial. Eu vou buscar coletar informações, vou buscar dados que possam, de repente, até mesmo levar à autoria do crime, sem que eu precise pedir uma ordem judicial sequer. Por quê? Isso gera agilidade, isso dá agilidade para mim. Às vezes, se eu tiver todos os dados na mão de uma empresa, todos os dados do caso, um raio-x completo, eu vou ter muito mais assertividade na hora de buscar os dados em cima das informações que eu tenho, e às vezes em 2, 3 semanas eu já consigo vislumbrar os suspeitos, eu consigo entender o que aconteceu, né? E a partir desse momento, identificando os suspeitos, eu posso gerar um relatório, e aí sim eu vou pedir ordens judiciais. Que eu vou pedir uma quebra de sigilo bancário do sujeito, vou pedir uma busca e apreensão na casa desse suspeito, vou pedir acesso a dados em poder de empresas que pertencem a esse suspeito. E aí, esses dados, eu preciso de ordem judicial para obtê-los, né? Então, vou fazer meu relato da investigação, sugerir lá para a autoridade policial, né? A autoridade policial pode solicitar essa ordem judicial, e aí eu vou implementar. Esse momento gera um gargalo na investigação, porque dependendo da comarca onde você estiver atuando, dependendo da vara onde cair uma representação, e o doutor está bem, né, doutor Afonso? Que complicado, às vezes você faz a muito. solicitação da ordem judicial e vai levar um mês ali, às vezes dependendo da vara onde tiver, até mais de mês para você Se obter for uma, se for essa ordem uma judicial. comarca, quanto menor a comarca, às vezes tem juiz passa uma vez só por semana. Nem todas as Nossa, comarcas e têm eu tô Né? isso. entendendo Você uma sabe que coisa aqui eu também, prefiro uma comarca Nilson. pequena do que uma comarca grande. Ah, E é? agora me vem uma coisa em mente, cara, é tanta fraude, é tanto golpe, que tem tanta coisa que vocês não vão conseguir dar conta de tudo. Não tem como, só É com absurdo. conscientização. Só com conscientização, não tem o que fazer, né? Não tem como. Então, essa parte que eu tô expondo aqui, né, desse processo inicial da investigação, é onde a gente pode ganhar agilidade. Porque a partir do momento que eu termino essa primeira fase, tudo o resto gera gargalo. Então, vai gerar gargalo as representações judiciais, eu vou receber um mandado, vou ter que cumprir esse mandado, vou fazer apreensões, vou receber dados, eu tenho que mandar equipamentos para a perícia. Dependendo do lugar onde o cara estiver, eu mando um celular para uma unidade fazer perícia, pode levar um ano para voltar com laudo. Então, exatamente esse é o tema do nosso
nosso programa aqui para a gente tentar mostrar para as empresas como é que podem fazer. Crime cibernético nas empresas. Como garantir eficiência na investigação? O que você sugere? A bala de ouro para as empresas. O que elas têm que fazer? Primeiro, não tem que cair no golpe, tem que ter a prevenção, tem gente que prega isso. Mas se cair, eu vejo uma situação criminal e uma situação civil. A criminal é a mais importante, que pode, inclusive, ajudar na civil. Inclusive, a polícia tem muito mais recursos com o advogado entrar com uma ação, jogar um processo lá e ficar anos. O que a empresa tem que cultuar dentro dela, além da prevenção, para ajudar justamente não ter esse gargalo e andar muito rápido a investigação, até virar inquérito e depender do judiciário, que ele sabe que infelizmente é lerdo. Desculpe, Então, Luciano, mas é lerdo. Olha só, o segurança da informação é feita por um tripé, né? Que é tecnologia, processos e pessoas. Tá? Você tem que dar prevenção. Na prevenção, a gente tem que pensar nesses 3 aspectos, né? A gente tem que pensar nas pessoas, ali com a conscientização, a tecnologia, com todos os softwares de proteção e investimento que a gente vai fazer nessa área, né? E a gente tem que pensar nos processos. Então, examinando todas as políticas envolvendo esse tripé, a empresa tem que se perguntar: o que eu preciso, né? O que dentro de processos, por exemplo, né, e de tecnologias e de pessoas, eu vou precisar se eu for hackeado e se eu precisar provar isso aqui numa investigação criminal, né? O que é relevante? Então, eu estou desenvolvendo um produto. Montei uma empresa, estou desenvolvendo um produto com uma plataforma de intermediação de negócio, né, de qualquer tipo, um marketplace que seja. O que eu preciso guardar de dados do meu usuário nessa plataforma que vai ser relevante para uma investigação criminal? Eu preciso validar essa situação que eu falei para vocês, eu preciso validar os usuários, preciso validar os identificadores que ele entra ali, telefone, e-mail, tem que ter certeza que esse cara, em algum momento, ele acessou, porque quando a gente faz isso, quando a gente pensa nisso, a gente está ampliando a superfície de ataque que o investigador vai ter para atacar o criminoso. Então, você está forçando ele a criar pegadas digitais que ele não domina, que ele não controla. Está fora do poder dele controlar. Então, você exige que esse criminoso ele tenha maior sofisticação para te atacar. Então, você eleva o nível do jogo. Então, você tem que pensar nisso. Pensar assim, o que eu posso causar aqui de situações sem aumentar o atrito com o meu cliente, sem aumentar o atrito do usuário. Então, eu vou ter que ter um equilíbrio ali, né, com a usabilidade do meu produto, vou ter que ter um equilíbrio com a LGPD e um monte de coisa e tal. Mas eu tenho que pensar o que eu posso guardar, que eu posso me ajudar na investigação criminal. Não é só eu resolver um incidente, né, e tal. O que eu posso ter dentro dos meus sistemas que realmente vai ajudar na investigação criminal? A hora que acontece o crime, eu estou preparado, né? Eu estou preparado para a hora que acontecer o incidente. Nas primeiras 24 horas, o que você recomenda? As primeiras 24 horas que são as horas prioritárias, né? Quando acontecer o incidente, a minha equipe ela está preparada para nessas primeiras 24 horas, né? Responder o incidente, preservando provas, identificando o que vai realmente resolver o questionamento de como aconteceu aquilo, qual foi a dinâmica, e ao mesmo tempo guardando elementos, né, para atender uma cadeia de custódia, para poder a questão da gestão do risco probatório, né, atender uma cadeia de custódia para esses elementos lá na frente poder ser usado na investigação criminal, né, tem que pensar isso. E aí eu tenho que pensar no seguinte também: a minha equipe ela está integrada, ela está alinhada de forma que o jurídico e o TI conseguem conversar, conseguem traduzir a coisa entre eles, porque o jurídico ele tem que acompanhar o processo de resposta ao incidente. Com certeza. Porque lá na frente ele vai precisar comunicar às autoridades. Então, a minha equipe ela está preparada para entregar elementos para o jurídico, né, de uma forma que o jurídico consiga traduzir isso aqui para o público que está lá na frente no processo, porque não é só o técnico, né? Então, quando eu vou para uma investigação criminal, é aquela realidade que eu estava falando ali. Você vai encontrar delegados que não entendem de tecnologia, você vai encontrar investigadores que não entendem de tecnologia. Só que esse delegado, esse investigador, ele entende do quê? Da investigação criminal. Se eu conseguir traduzir, se eu conseguir entregar elementos claros, objetivos, o suficiente, que possam ser usados para que a investigação tradicional chegue a uma autoria, melhor. Porque se eu levar um negócio muito técnico, eu vou precisar de um técnico para traduzir isso aqui para o mundo da investigação. Porque na investigação de um homicídio, de um tráfico, de um estupro, a gente utiliza as mesmas técnicas que a gente utiliza para investigar crime cibernético. Então a gente vai buscar dados da mesma forma. Só que a gente tem um processo de abstração da tecnologia na crimes cibernéticos para o processo investigatório moderno. Então, o investigador que está lá para receber o caso da empresa, ele não sabe ler um log, um registro de conexões de um servidor web, de um servidor que está armazenando um site que foi atacado, né? Mas ele sabe que é um endereço IP. Ele sabe que é um provedor de internet. Então, é quase uma tradução de um crime digital para um crime físico para poder a polícia poder acompanhar passo a passo. Exatamente. Se eu conseguir
por isso que eu falo assim, um crime que acomete uma empresa, ele não pode ser comunicado no boletim de ocorrência. Eu não posso pegar e fazer um boletim online, Eletrônico, relatar fazer um boletim eletrônico. fazer um boletim eletrônico e relatar de forma resumida o que ocorreu com a empresa. Eu tenho que ter uma equipe A jurídica representação, e de TI para construir uma notícia-crime com toda a contextualização, com o resumo dos fatos, com essa abstração, entende? De forma que eu consiga, ao mesmo tempo, enfrentar ataque de um perito, né? E, ao mesmo tempo, eu consiga traduzir isso aqui para lá no final da minha representação, ao expor todos os fatos, expor todos os rastros, né, que eu consegui identificar, toda a dinâmica do fato, consegui sugerir diligências de forma bem mastigada para o delegado. Então, Uma quando eu coisa chego clara, com a representação... uma coisa clara e objetiva, que não falar em linguagem técnica, porque não é o momento. Porque o delegado ele é igual ao juiz, né? Ele pode pedir um perito também para ajudar, mas você tem que pedir ele entender, para depois ele pedir para que um perito acompanhe, por exemplo, um determinado ato de fazer um hackeamento não, fazer uma diligência digital. Eu queria te perguntar também, isso é importantíssimo, né? Porque ninguém falou até hoje sobre essa mudança, né? Que a gente está tendo, porque a gente está tendo uma mudança. Daqui a pouco não vai precisar mais isso, né? Mas hoje é fundamental, Rony. Hoje é fundamental em que a pessoa de uma empresa que tenha um hackeamento, algum ataque, ela seja coordenação. Chame o advogado, preferência que tenha alguma noção, né? E o TI junte para poder fazer a representação, para levar para o delegado, senão a investigação não caminha. Por isso que muitas vezes fala, a polícia não tem efetividade, porque também não estão fazendo isso. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa. Ajudaria, você é um conselho que a gente está dando aqui, está dando um conselho, estamos dando conselho de graça para as empresas. Ajudaria, no momento, trazer uma equipe de fora, tipo SOC, Red Time, para poder ajudar a equipe de dentro a colocar isso numa linguagem que a polícia vai poder seguir o caminho, vai poder mandar para o Instituto Criminalista, que trata em perito, fazer alguma coisa, né? Mas ele vai entender, o delegado tem que entender. Tem que entender. Porque assim, ó, nós não podemos ser hipócritas, né, e dizer que o Estado vai ter condições de atender todo mundo de forma igual. Não tem, não é? E eu não estou nem falando do ponto de vista aqui do servidor, mas realmente, né, como cidadão, a gente não tem condições, o Estado não vai ter condições de atender todo mundo da mesma forma. Então, assim, se você, uma empresa, né, teve um incidente, você tem uma empresa de resposta a incidentes te atendendo, essa empresa ela vai fazer toda a investigação do ocorrido, né? Ela tem, normalmente, as empresas de resposta a incidente tem um setor jurídico também acoplado a ela, né? Então, ela vai trazer para ti um relatório completo, com toda a dinâmica dos fatos, vai ter um resumo de identificadores que ela coletou, ela vai ter identificado, de repente, a origem dessas conexões, ela vai dar um norte para essa investigação, então ela já vai servir todo aquele relatório, se a empresa tem as qualificações necessárias, aquele relatório já vai servir como uma perícia. Porque você pensar que se acontecem milhares de ataques cibernéticos contra empresas dentro do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo vai ter um perito especializado num ambiente corporativo para conseguir atender um data center de cada uma dessas empresas? Não vai ter. Para fazer uma perícia do jeito que uma empresa que faz resposta a incidente vai fazer? Não vai ter. Então, é interessante isso. Porque quando você entrega um relatório desse, né, junto com a representação, por instalação de um procedimento policial, em que essa representação ela está de forma adequadamente escrita, com um vocabulário que torna inteligível aquela parte técnica, né? Ela já tem um nível de abstração, ela consegue entregar para o delegado e para o investigador de uma forma que ele consiga entender, sabendo o mínimo de tecnologia, você acelera a investigação. Você já está entregando, já está cortando etapa de monte, assim, está queimando etapa na investigação. Então, eu acho que é de grande ajuda, assim. Eu até penso que no futuro, no futuro não, a gente já devia estar pensando nisso, de criar mecanismos para cooperação mais aberta, mais ombro a ombro, das empresas privadas que atuam no setor de cibersegurança, fazendo a resposta a incidentes, com as investigações. Então, admitir isso, porque a gente já tem a lei de investigação. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Já tem lei de investigação particular que prevê que o delegado pode, a seu critério, admitir o auxílio do investigador particular que traga fontes de dados para a investigação. Ele só não pode participar de diligências estritamente policiais. É o perito judicial digital, né? Disso. Tem também esse novo tipo de peritagem judicial que não precisa ter um concurso público, o perito digital forense. Eu não falo nem de perito, não, Afonso. Eu falo de investigação mesmo. O cara realmente buscar as fontes de dados. Porque, assim, o que está acontecendo? O que a gente vê no mercado? Muita gente oferecendo, eu vejo isso no Instagram o tempo todo, curso de investigação digital. O hacker fulano de tal vende curso de investigação digital. Só que, gente, investigação criminal tem toda uma metodologia. Você tem regramentos,
você tem cadeia de custódia, você tem que, eu fui lá, fiz uma investigação em fontes abertas, ou CINT. Fiz uma investigação de fontes abertas, produzi um relatório. Se eu não conseguir comprovar a cadeia de custódia de alguns elementos que, porventura, gerem questionamento dentro desse relatório, ele não vai prestar para a investigação, não. Vai chegar no processo, o advogado da parte vai destruir isso aí. A prova que nasce sem os requisitos, ela é nula, não pode ser nem não é anulável, ela já nasce morta. Exatamente. Então, assim, eu tenho alguns limites, né? Eu tenho alguns limites. Tem coisas que a gente faz dentro do OSINT, né, que algumas pessoas fazem e acham que é o OSINT, e na verdade não é. Você está fazendo quase uma atuação disfarçada, uma infiltração policial disfarçada de OSINT. Então tem que cuidar muito com isso. O cara tem que entender muito os limites do OSINT, né? E mesmo quando eu faço o OSINT, eu tenho que entender como registrar os processos, né, as etapas do OSINT de uma forma adequada para que eu consiga juntar ele na investigação. Então isso tem que ser pensado. Tem que ter validade. A gente dá um exemplo clássico, eu como advogado vou dar um exemplo clássico para vocês saberem o que ele está falando. Um exemplo clássico é que vocês vão lembrar muito, e tem muita gente que está insatisfeita, né? E que não tem o conhecimento jurídico, não entende. A Lava Jato a Lava Jato que absolveu várias pessoas porque as provas foram colhidas de maneira errada, certo? Esse é uma das coisas que pode acontecer. Então a pessoa fica, mas o cara é culpado, ele foi delatado e tal, mas tem que colher as provas da maneira que elas tenham validade. Há um regramento jurídico, né? Não é mundo de ninguém. Então é importante isso aí. Não adianta você ter um caso, um prejuízo e saber até quem é o autor se não tiver provas que possam ser validadas em juízo. E esse cenário, eu estou lembrando uma coisa aqui, para comentar com vocês, um termo bem legal que eu vi uma professora, uma pesquisadora falando lá na DICB, Porto Alegre, tá? Que é o seguinte, né? Quando você tem um material desse, você tem uma empresa de resposta ao acidente, você tem um advogado que prepara um pedido uma representação com um pedido de instalação do procedimento policial adequado, você consegue apresentar um conjunto de indícios, né, de vestígios, suficientes para já direcionar a investigação. Então o delegado chega o advogado, conversa com o delegado, apresenta aquilo lá, o delegado olha, ele vê claramente a potencialidade daquela investigação. Então a gente tem que ter em mente que você tem milhares de casos que a maioria não tem vida, já nasce morto. O caso já nasce morto. Então quando você vê um caso desse, a chance de que essa investigação já inicie já rapidamente, né, e consiga produzir resultado é muito grande. Então você vai ter uma maior aceitabilidade, você vai ter mais chance de alguém pegar esse caso, botar debaixo do braço e correr atrás para resolver. E aí você não fica dependendo desses casos de conhecer gente na estrutura pública. Porque o mais comum que há é você receber ligações de fulano, atende fulano aí para mim, dá uma orientação para ele e tal, não sei o que, papapá. Ou o cara chegar, pedir para um amigo, converse lá com o delegado fulano de tal, vê se ele consegue dar uma olhada nesse caso. Então, assim, você ficar... É uma prática que não é correta, né? Inclusive, quando é feito por um servidor público, pode ser caracterizado advocacia administrativa. Então, quando você faz isso, você está transformando, você está criando no âmbito da investigação um negócio que é a fulanização da investigação, né? É você conhecer um fulano em algum lugar que vai te ajudar a tocar aquele caso. Então, quando você tem já um corpo técnico que já vai apresentar um negócio mastigado, um nível de abstração adequado para que essa investigação comece, né, a chance é que qualquer um consiga tocar isso aí. Então, qualquer um com mínimo de conhecimento de tecnologia, que às vezes nem precisa, eu conheço um pouco de investigação, eu conheço um pouquinho sobre isso, eu sei o que é um IP, mas eu tenho uma dúvida sobre isso e aquilo, mas o próprio delegado pode ligar para um colega, postar no grupo do WhatsApp, alguém ajudar ele, porque o que você já trouxe já é o suficiente e já tem uma claridade suficiente para que ele consiga entender com o mínimo de ajuda. Então, você facilita com que qualquer delegacia que, de repente, resolva tocar teu caso, consiga realmente tocar. Então, você não precisa ficar conhecendo alguém não especializado para isso ou para aquilo. E a gente torce para que mais pessoas entrem na polícia com um conhecimento na área, que engrosse essas fileiras, para que cada vez mais a gente diminua essa fulanização da investigação criminal. Bom, Elias, a gente está chegando ao final, gostaria de continuar com esse papo, mas, assim, a gente tem que encerrar. Passa rápido, né, meu? Passa muito rápido, mas a gente pode fazer o segundo capítulo, né? Você foi tão difícil, agora a gente já nos conhecemos melhor, que você vai voltar pro episódio 2, né? Porque é muito complexo o tema, né? Ele envolve vários aspectos, né? Da investigação, aí parte para as provas, aí parte para o que pode vir de fora de ajuda. Mas os conselhos que você trouxe para nós, eu agradeço muito, os empresários vão agradecer muito, porque agora eles têm que instruir o time deles interno, como eles, além de cuidar da prevenção, se cair, se acontecer,
para fazer a coisa realmente ter um ressarcimento que às vezes com uma boa investigação é possível um ressarcimento, não é verdade? Não é certeza, mas é possível um ressarcimento e ajuda no processo civil. Eu que faço o processo civil para tentar recuperar, infelizmente, quando alguém cai num golpe, a empresa é hackeada, a gente precisa muito de investigação criminal, muita investigação criminal. Então a gente também orienta por seu trabalho que deve ser valorizado, deve ter pessoas iguais a você ajudando se acontecer a infelicidade, né? Se considerar a infelicidade. Então eu agradeço você desde assim, já. Às vezes um encontro, se você reunir às vezes o time da empresa para conversar sobre esse tema, um encontro de um dia aí, o cara já vai mudar a cultura interna da empresa, né? Então, às vezes, falta só a conscientização e botar os pingos nos is, porque o profissional que está dentro da empresa ele já tem o conhecimento necessário, ele só precisa elevar o nível de consciência dele sobre alguns aspectos da questão, entende? Então, já vou até fazer meu jabá, de repente o pessoal me chama lá para dar uma palestra na empresa. A gente vai lá e conversa e já instrui esse pessoal, né? A gente vai deixar suas redes sociais, manda para nós para gente colocar, porque nosso trabalho é utilidade pública. O trabalho é trazer a prevenção, trazer a conscientização, mostrar o que pode acontecer e trazer pessoas que podem ajudar a resolver isso, né? Eu acho que... Porque as empresas não sabem, né? De uma maneira correta, pelo menos. Não é no Instagram procurar. Tem que ter uma pessoa correta, que tenha já um nome no mercado, que faça a coisa da maneira correta. Né? Porque no Instagram também tem muito golpe, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? O golpe do golpe, né, Rony? Golpe do golpe do golpe. E as suas considerações finais, Gol? Hoje na era da IA, qualquer um é especialista, né? Ah, sim. O cara vai parecer mais bonito que você, vai falar melhor que você, mas na hora de resolver o problema lá na empresa, faltou o mais bonito que eu, né? O conhecimento. As suas considerações finais, Rony, pra gente encerrar o episódio. Bom, pessoal, é isso aí, né? A gente acompanhou aqui o Elias, um especialista aí, falou muito bem pra gente, né? Então, se amanhã uma autoridade bater na sua porta ali pedindo evidência, você entrega dados ou entrega desculpas? Então a gente tem que se prevenir aí e, cara, conscientização é sempre a chave, não tem pra onde fugir. Então, pessoal, se você gostou do papo aí com o Elias, quer saber um pouco mais, tem muita gente, Elias, inclusive, que tá estudando e quer entrar nessa área de investigação e tá muito em alta as faculdades aí de segurança na parte de investigação, forense, etc. O povo tá gostando muito disso aí. E dá as suas dicas aí pra quem quer se especializar, por onde começar aí, bem rápido. E obrigado aí pela sua participação, foi muito boa, muito enriquecedora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e com o público de vocês, tá? Eu parabenizo mais uma vez a iniciativa, que é uma baita iniciativa e tem se destacado em relação aos outros podcasts, porque traz uma gama de profissionais que conseguem apresentar vários aspectos da cibersegurança, né? E é nesse sentido que eu oriento o pessoal, tá? Quero trabalhar com cibersegurança. Tem várias áreas para você trabalhar, né? Você pode ser policial, trabalhar com investigação, pode trabalhar, pessoal do direito pode trabalhar específico nessa área de fraudes, a conscientização de jovens, adolescentes, né, servidores públicos, além dos times técnicos, ofensivo, o Red Team, o Blue Team, o Purple Team, que é fazer a conscientização de cibersegurança dentro das empresas. Tem espaço para todo mundo, gente. Tenho visto psicólogos atuando, montando cartilhas para segurança digital, por causa da engenharia social, que basicamente é o uso de psicologia para criar situações para acionar gatilhos emocionais nas pessoas e realizar as ações que o atacante deseja. Então, tem uma área muito gigantesca, a gente convida quem tem filho pequeno, aí adolescentes, incentive eles a se interessar. Eu tenho visto muitos adolescentes, cyber-infratores, né, cyber-delinquentes juvenis, porque eles se interessam por essa área e sem a orientação específica, acabam entrando para o submundo digital e sendo usado aí por criminosos de carreira e usam eles para obter insumos para cometer seus golpes. Então, a maior parte dos vazamentos de dados acaba ocorrendo em razão, né, em regra, de atuação de cyberdelinquentes juvenis que conseguem infectar pessoas por aí que tem tempo, né? Os guris têm tempo e são ninja para desenvolver engenharia social. Beleza, muito obrigado. E aí, doutor? Bom, o meu recado final, sua empresa está segura para evitar o ataque ou está preparada para sobreviver a ele? Pensem e aprendam até o final e fiquem seguros até o próximo episódio.